Capítulo 8. Abrigo secreto dos anjos. Exército de querubins de 4 faces, exército da fantasia, exército de naves celestiais. Certo dia, enquanto corrigia a diagramação do primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, um anjo querubim de 4 faces colocou em mim uma pulseira de brilhantes contendo ponteiros de um relógio. Imediatamente, observei que ao redor havia muitas naves de Deus no céu, com seus faróis acesos, e na rua estavam um exército de querubins de 4 faces, face do leão, da águia, do bezerro, do homem. Apocalipse 4, 6 a 9. Eles foram designados como guardiões para que chegassem uma bênção, tesouro do reino. Na outra rua estava o exército da infantaria, com sua roupagem verde e com suas armas de guerra. O querubim de 4 faces, que no início colocara a pulseira relógio em mim, tranquilizou-me a respeito do tempo de Deus para todas as coisas acontecerem. Depois, o arcanjo Miguel, com a permissão do Senhor, me disse: o Rei Jesus designou-me a estar contigo nas próximas batalhas espirituais devido à intensidade e amplitude das mesmas. Não temas, és escolhida do Rei. Atentai e faça uso das armas espirituais já concedidas e reveladas a ti. Eis que os exércitos do reino estão em sentinela. Seja ousada e destemida como o leão da tribo de Judá, do qual já recebeste unção. Então, o arcanjo Miguel retirou do seu peito um brasão vermelho no formato da estrela de Davi e a colocou em mim a roupagem de guerra espiritual. Ele disse-me que o Senhor Jesus lhe mandou me entregar, sendo que aquele brasão estrela tipificava a autoridade hierárquica. Também me entregou 3 espadas diferentes, que tinham 3 pedras preciosas. A primeira na cor amarelo-ouro, a segunda azul e a terceira vermelha. Também recebi botas de couro de novilho, revestidas de ouro e uma cana de ouro, que tipifica a vara de guiar. O Espírito Santo é nosso guia. O arcanjo Miguel foi para outro lugar dos céus, passando por uma porta de luz. Aleluia! Cuidado de Deus para com seus filhos na terra é tremendo. Ele envia os seus exércitos. Toda a honra e toda a glória pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei da Glória. Assembleia Solene do Avivamento. Recanto dos Anjos. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, 3. Enquanto ouvi um louvor que diz a respeito do Brasil ser escolhido por Deus, notei em meu quarto a presença de um grande anjo de vestes na cor vermelha, que tinha um peitoral de brilhantes, uma capa branca fluorescente e cabelos encaracolados e esbranquiçados. Ele trouxe consigo um livro de luz que estava aberto, contendo um castiçal com as chamas resplandecentes. Ele o colocou em minhas mãos, e o Espírito Santo me orientou a tocar dentro do livro, nas chamas do castiçal, com meu dedo indicador, que tipifica ministerialmente como o dedo do profeta. Ao tocar na primeira chama, discerni estar relacionado com o espírito de sabedoria e de inteligência. Leia Isaías 11, 2. Meu dedo acendeu com toque e as vestes foram mudadas, ficando como as do anjo do livro. Em seguida, passamos a viajar por um caminho de luz, entramos numa carruagem de fogo e novamente viajamos pelo espaço celeste. Chegamos a um local formado por algo imaterial, tipo chuva cristalina. Ao passarmos por aquele local, podíamos nos ver num reflexo espelhado, como se vê no espelho lateral. Naquela chuva cristalina extensa, havia sensores energéticos celestiais que captavam nossa presença. E à frente do anjo que me levara, resplandecia uma luz forte. Tudo estava preparado para nossa chegada. E novamente fui tomada por um temor muito grande. A expectativa do oculto a ser revelado,
faz o coração apaixonado por Jesus pulsar com força. Posteriormente, a visão foi tornando-se mais nítida e discerni-se aquele reflexo espelhado, um muro de cristal contendo diversas portas ocultas, onde pude ver exércitos de anjos entrando por aquelas portas cristalinas que se abriam através dos sensores. Tive curiosidade em saber onde estávamos, então perguntei. E o anjo mensageiro disse-me que estávamos no recanto dos exércitos dos anjos de Deus, que fica na zona sul do reino. Assim disse-me. Eu quis saber a distância da terra. Ele disse que era indescritível a ciência humana por estarmos além, muito além. De repente, fomos atraídos para além das portas daquele muro cristalino. Havia lá diversos exércitos do Senhor. O local para onde fomos levados era imenso e redondo, como um estádio grande. A glória de Deus ali estava. Eu sentia muita paz de espírito e uma alegria imensurável. Nas arquibancadas daquele lugar havia muitos anjos. Alguns chegaram próximo a mim, lembrando que eu estava na forma figurativa de noiva de Jesus. O que mais me chamou a atenção foi que entre eles havia anjos de cabelos de fogo e anjos fogo. E do alto um resplendor fortíssimo foi adentrando naquele lugar, no qual chamarei de estádio celeste. Notei a presença dos 4 seres viventes diante do esplendor da glória de Deus, trono de Deus e do Cordeiro. Querubins e serafins ali estavam, exaltando ao Senhor Supremo. Meu espírito foi conduzido para dentro do esplendor da glória. Entrei mesmo dentro da nuvem de glória e foi inexplicável o que senti. Podia ouvir os aplausos dos anjos nas arquibancadas graduadas quando senti que o Pai Celeste me pegou no colo. Ele começou a brincar com meu espírito, me lançando às alturas e depois me pegando novamente, tal qual um Pai Celeste faz com seu filho pequeno, e o mesmo sente seguro. Eu também sentia segurança nos braços dele, embora sobressaísse o clarão fortíssimo, e não podia ver o seu rosto, mas eu sabia que era Deus Pai. Que alegria indescritível! Passados aqueles momentos nos braços do papai, eu fui conduzida a andar entre os exércitos dos anjos ali, que tinham em mãos bandeiras laranjadas e lilás. Continuamos a andar, e então um príncipe de Deus colocou a sua mão em meu ombro. Ele tinha cabelos cor de prata, vestes longas bordadas em fios de ouro e sapatos de ouro. Senti uma paz, uma alegria e um amor sobrenatural vindo dele para comigo. Era amor do noivo para com sua escolhida noiva. Pelos meus sentimentos, logo meu espírito discerniu que se tratava de Jesus, na figura do príncipe da paz. E ele me levou até um local contendo assentos tronos, como que de cristais, e uma grande mesa. Ali estavam príncipes, líderes dos exércitos dos céus. E o príncipe da paz me conduziu até aqueles assentos. Aqueles assentos, trono, estava reservado a mim, noiva. Quando todos estavam, o príncipe da paz assentou-se à cabeceira. Aqueles assentos tronos reluziam em chamas florescentes. Um anjo tocou a trombeta. Era um chofar de ouro, anunciando uma nova reunião solene de avivamento. E os 5 anciãos, avaliadores do avivamento, os quais descrevi sobre eles no último capítulo do 1º livro, também estavam presentes na Assembleia. São eles João Batista, Mateus 3:3, João do Apocalipse, Apocalipse 1:1-3, Enoque, Hebreus 11:5, Moisés, Êxodo 3:4, o ancião da sabedoria e do conhecimento. Lê também Hebreus 10:15-16. O grande coral de anjos cantavam ali, exaltando ao príncipe da paz, que é Jesus. Havia papéis e objetos sobre a grande mesa. Eu podia vê-los, porém eu sabia que eram imateriais. As coisas do Espírito de Deus se discernem em espírito,
conforme está escrito em 1 Coríntios 2, 14 e 15. As folhas podiam sobrevoar quando necessário por apresentarem vida imaterial. As letras dos papéis eram prateadas e numa linguagem celestial. As canetas tinham suas pontas em chamas de fogo. A glória de Deus se intensificou sobre a mesa e eu podia ver novamente os 4 seres viventes unificados ali. As chamas dos olhos do novilho irradiaram meu coração, espalhando alegria por todo o meu ser. Aleluias! Então, surgiu sobre a mesa como que imagens virtuais, como um filme, porém podia-se ver de forma tridimensional. Naquela imagem virtual apresentada para os componentes da Assembleia Solene do Avivamento, aparecia entre os feixes de luz o globo terrestre girando. Havia sobre o mapa mundial vários pontos de sinalização, alguns pontos de luz verdes, vermelhos e outros amarelos. Observei que pontos se acendiam em diversos lugares. Pontos de luz se acenderam em corações dos que vivem na faixa 1040, países cujo evangelho cristão é de difícil aceitação e acesso. Estavam ali missionários valentes e desbravadores que clamavam como vozes no deserto pela volta de Jesus. Vi também um casal de missionários cuja casa onde moravam era simplória. Eles residiam junto a uma tribo africana. Estavam orando, clamando por socorro, pois corriam risco de vida. Ao vivenciar aquela situação em espírito, comecei a orar ao Pai Celeste, segurando a mão do Príncipe da Paz, Jesus, pedindo em prol daquele casal. E em apenas um gesto de Jesus, os anjos foram designados a socorrer aquele casal de missionários na África. Não sei se no mundo físico o Espírito Santo me permitirá conhecer este casal, pois a cada descoberta, mais mistérios de Deus. Se apenas em espírito, amém, embora eu gostaria de conhecê-los. Bem, o mais importante é que eu vi a glória do socorro de Deus sobre eles. Aleluias! Depois a atenção do meu espírito retornou para a Assembleia Solene do Avivamento. Estavam sendo passadas informações diretas da sala do controle de Deus a respeito de mudanças climáticas sobre a Terra, as quais ocasionarão mais maremotos, terremotos, vendavais, enchentes, etc. É profeta e se cumprirá. Enquanto isso, o avivamento sobre a face da terra se espalhará rapidamente. A terra se encherá da glória visível de Deus. Novamente ouvi o toque de trombetas. Desta vez, vi 5 anjos tocando nos 5 continentes, anunciando o grande avivamento. Em dado momento, o globo terrestre virou e eu podia ver o Brasil em chamas de avivamento. É profético ser o Brasil o pé direito do grande avivamento. O Senhor Deus escolheu o Brasil para levar às nações as chamas do avivamento. E assim chamas e mais chamas de fogo se expandiam. E quando os missionários chamas chegavam a algum lugar, correntes malignas eram quebradas e vidas, bairros e cidades eram transformadas pelo sangue de Jesus. Observei também que os números de intercessores aumentavam sobre a face da terra. E cada vez mais o povo de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, era amassado, provado e moldado por Deus oleiro. Jeremias 18. Entre outras estratégias e decisões tratadas naquela assembleia, sob o grande avivamento, notei a presença de 2 anjos com suas espadas desembainhadas. Eles se achegaram onde eu me encontrava sentada. Meus sapatos de noiva foram trocados por novos sapatos prateados. Aqueles anjos guardiões de vestes fluorescentes azuis foram designados pelo Príncipe da Paz a conduzir o meu espírito a retornar ao meu quarto. Ao me levantar, o Príncipe da Paz beijou minha mão direita e saímos dali. O badalar dos sinos da carruagem de fogo com seus 4 cavalos nos aguardava. Podia-se ver e ouvir os aplausos dos anjos ali. Foi colocado sobre os meus ombros um casaco de pele de cordeiro, representando a proteção
e a humildade de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E ao chegarmos à dimensão espiritual e territorial do meu quarto, percebi que era como se tivéssemos saído de um lírio branco. Aquele lírio representava o limiar entre as dimensões espirituais da terra e do lugar onde visitei. É mistério, meu Deus. Invisíveis no mundo espiritual, dentro dos 4 seres viventes. Estava participando de um culto de intercessão dentro de uma igreja numa cidade do Triângulo Mineiro, Espírito Santo, e enquanto preparávamos para uma marcha profética ao redor do quarteirão da igreja, ainda dentro da igreja, eu vi que do céu chegavam anjos de Deus através de uma coluna de fogo que surgira na parte central do templo. E, paulatinamente, o meu espírito foi sendo transportado a um lugar nos céus. Então vi os 4 seres viventes juntos, como menciona Ezequiel no capítulo 1, versículo 10 a 12. Entrei dentro deles, e lá dentro me assentei, e surgiram em minhas mãos 2 luvas vermelhas, contendo pedras preciosas de rubi. Nas luvas estava um comando vindo da sala do controle de Deus. Saímos daquele lugar dos céus e fomos à sala de comando do príncipe das trevas. Naqueles momentos estávamos invisíveis no mundo espiritual. Através de um dos olhos dos 4 seres viventes, notei que na sala do comando do príncipe das trevas havia um grande telão no qual ele via e comandava o seu exército, designado por ele para buscar impedir a marcha profética daquela noite, onde seria profetizado o fogo do avivamento sobre a igreja. E através dos raios de fogo que saiu dos olhos dos 4 seres viventes do céu, a sala de comando do príncipe das trevas foi bombardeada e desconectado todos os acessos de informações que havia sido colocado no piso da igreja, como forma de fios e cabos, como que de TVs e telões. Tudo isso no mundo espiritual e se discerne espiritualmente. Veja 1 Coríntios 2. Depois, notei que chegava dentro da igreja pequenas naves inimigas como luzes infravermelhas, e naquelas naves estavam demônios subordinados. Em seguida chegou um demônio-chefe, guerreiro do mal, vestido com uma capa preta, e do seu abdômen saía luz infravermelha, que eram lançados na direção das mentes das pessoas presentes. Assustada com tudo que via, clamei pelo sangue de Jesus. Então o Espírito Santo orientou-me a estender a parte de trás de minha mão direita, que ainda estava com a luva de rubi, na direção das pequenas naves e na direção do guerreiro-chefe do mal. Tratava-se de uma arma espiritual. Assim, obedeci à voz do Espírito Santo. Observei que na luva, uma das pedras de rubi era maior, e dela saiu uma luz vermelha poderosa. Aquela pedra emitia a luz do poder do sangue de Jesus, o que anulou a presença daqueles demônios dentro da igreja. Para sua meditação, Mateus 24, 42, Provérbios 28, 5, Salmo 103, 10 a 14. Depois disso, nos posicionamos para a realização da marcha profética. Foi uma experiência tão gratificante que, ao retornarmos para dentro da igreja, o meu espírito foi arrebatado novamente à sala do trono, onde vi pela primeira vez os 24 anciões. Experiência já relatada no primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva.